físicos, mas para isso é preciso, né, ter disciplina com os bons hábitos. E por muitas vezes largar alguns vícios. Um dos mais difíceis para algumas pessoas é deixar de fumar. Os fumantes aí vão se identificar com isso, né? E aqui em Campo Grande existe o CVS, o Centro de Vida Saudável, que contribui para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E quem vai falar para a gente sobre esse trabalho lá no CVS agora é o Dr. Januário de Farias, que é médico responsável pelo Centro de Vida Saudável. Bom dia, doutor. Bem-vindo à CBN. Bom dia. Tá ligado, isso. Bom dia aos nossos ouvintes aí. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Pois é. Como é que vocês tratam, por exemplo, as pessoas para parar de fumar lá no CVS com medicação natural, né? É um trabalho que envolve remédios naturais, é isso, doutor? Exatamente, pois é. A boa parte das pessoas não sabem. Existem várias estratégias para parar de fumar, né? E estratégias que funcionam, né? Que às vezes a gente fala, existem estratégias e a pessoa pensa que tudo funciona. Nem tudo funciona, né? Mas existem estratégias naturais que funcionam. Aliada à determinação do paciente, né? Naturalmente. A primeira pergunta que a gente faz é assim, você quer parar? E por incrível que pareça, às vezes a gente pergunta e tem gente que não quer, né? Olha só. Se a pessoa não quer, a conversa nem progride, né? Porque é necessário, a pessoa precisa querer, né? A maioria das pessoas quer, mas não sabe como, e é aí que a gente entra, né? A estratégia mais eficiente que existe hoje para se parar de fumar é vamos botar entre aspas assim, a internação, né? É você estar em um lugar, você mudar de ambiente por um período curto. Qual seria esse período? 5 dias, 7 dias, né? Com o objetivo específico de parar de fumar. Essa é a estratégia mais eficaz. Esses 5 dias, uma semana, é o momento de virar a chave, é isso? Exato. É o momento de você ter um programa ali de imersão. E a estratégia, ela é mais eficaz do que medicação. Nós temos boas medicações para isso, mas é mais eficaz do que medicação, né? Mais eficaz do que reposição de nicotina, por exemplo, com adesivo, com a goma de mascar, né? É você fazer esse programa, né? E ali a gente aproveita e faz também um programa voltado para a plenitude da pessoa, né? Para você ter uma vida plena, né? A gente fala também de controle do estresse, de alimentação saudável, né? Ficar mais tranquilo para levar a vida, exatamente, né? Encarar, eu acho que é a forma como a gente encara os problemas, encara a vida, né, doutor? Exatamente, né? Então a gente fala ali de psicologia positiva, controle do estresse, a importância do exercício físico, de você ter um sono adequado, né? A gente vai abordar tudo que tem a ver com a medicina do estilo de vida, né? Então a pessoa vai ali muitas vezes para parar de fumar, né? Mas naturalmente ela vai aprendendo as outras coisas também e sai ali com uma série de benefícios, né? Então ali vocês buscam o equilíbrio entre corpo e mente. Isso, exatamente. Tecnicamente, o programa é um programa de imersão em medicina de estilo de vida. Hoje isso existe, você tem muitos programas assim fora do Brasil, né? E a ideia é exatamente a pessoa que ela tem muita coisa para mudar no seu estilo de vida, ela tem uma alimentação desregrada, ela não consegue começar a fazer exercício, ela até sabe que precisa, mas ela não sabe como começar. Precisa parar de fumar também. Como é que eu começo? É tanta coisa que eu preciso mudar que eu não sei nem por onde eu começo. E aí é o paciente ideal para passar por um programa de imersão em estilo de vida, que é o que a gente faz no CVS. Você fica uma semana, você começa, né? Naturalmente, alguma coisa você vai ter que adaptar para a sua realidade quando você voltar para casa, mas você começa, que às vezes é a parte mais difícil. Dá o start, né? Exatamente. Hoje a gente tem aí a burnout, a gente tem a ansiedade, tem depressão. Eu acho que as pessoas talvez tivessem, claro que num grau menor do que hoje, mas a gente não tinha a propagação e não se falava sobre isso antigamente. Há muitos anos, há décadas e décadas atrás, falava, fulano morreu de tristeza, né? Melancolia. Né? Isso. Então, era uma depressão já, mas não tinha esse nome. Então, isso é algo que acompanha o ser humano
mas que a gente precisa aí buscar alternativas para viver bem, né, doutor? Exatamente. Faz parte a gente ter esse momento de virar a chave, de parar e pensar, nossa, eu preciso reorganizar, né? Porque a gente tem uma cultura muito de que a doença, ela é azar, né? Isso é uma coisa meio cultural do brasileiro, né? Adoeci. Não, eu dei o azar de que me aconteceu isso. E, lógico, algumas coisas realmente você não tem como evitar, sim, acontecem mesmo. Isso. Mas na maioria, uma boa né? parte, a maioria, nós podemos dizer, não é assim. A maioria a gente vai cultivando a doença, né? Com os hábitos de vida, né? sem perceber, né? É um exercício que a gente para de fazer por causa da correria. É uma alimentação que você começa a comer fast food porque tá na pressa, porque não tem tempo. Não dorme o suficiente. Não dorme, vai dormir tarde porque tem muita coisa para resolver. E aí aquela correria, e família, e filho, e tudo. E a gente vai criando um estilo de vida que é muito propício a causar doenças, né? Então a gente tem que ter esse momento de parar e refletir. Não, eu preciso mudar, né? Lógico, não vai dar para mudar tudo de uma vez, talvez. Mas, aos poucos, faz uma coisa, faz outra coisa, vai mudando aos pouquinhos. E é por isso que existe a medicina de estilo de vida, né? Para dar essa orientação, por onde eu vou começar? Então, como é que funciona esse programa para o tratamento, por exemplo, dessas doenças da mente? O programa, né, no geral, né, o CVS ele faz o programa de imersão em estilo de vida, né? Quando a pessoa vai para lá, né, a gente pergunta qual o objetivo, né? Porque a gente tem programas diferentes, né? A gente tem, por exemplo, o programa que a gente chama assim, o psico, para dar uma estabilizada ali em termos de saúde mental. Então, a pessoa, tô com ansiedade, eu tô com depressão, porque a gente já dá uma adaptada ali para o que a pessoa precisa, né? Então, você vai ter mais sessões com psicólogo, a gente tem uma equipe multiprofissional, né? A gente tem nutricionista, tem psicólogo, tem o médico, né, que sou eu, então tem enfermagem, tem educador físico. Então, a gente já vai ajustando ali para que essa pessoa, por exemplo, que está num programa específico para a saúde mental, né? Ela vai ter os momentos com psicoterapia, ela vai ter, dependendo da situação, um momento com psiquiatra também, não apenas com médico clínico, dependendo aí da situação. Ela vai ter os momentos de atividade física, ela vai ter os momentos de educação em saúde. A nossa alimentação é uma alimentação que é plant-based, né? Então é uma alimentação totalmente natural, porque a gente sabe que isso interfere na saúde mental. Hoje a gente tem o problema que a gente tem muitos alimentos que são inflamatórios. Então você vai se alimentar de qualquer coisa, né? Se você não tomar cuidado, aquilo ali está gerando inflamação dentro do seu corpo que vai afetar o sistema nervoso central, né? A depressão hoje ela é entendida como uma doença inflamatória, né? Então não dá pra gente prestar assistência para a depressão sem a gente pensar no que a pessoa está comendo, por exemplo, né? Sem olhar a porcentagem de gordura corporal dessa pessoa, porque a gordura é inflamatória. Enquanto mais eu inflamo, mais difícil é a recuperação do transtorno de humor. Né, doutor, que precisa ser analisado. Exatamente. E no caso de pacientes, por exemplo, fumantes ou pacientes até dependentes de drogas, por exemplo, álcool, por exemplo, vocês internam as pessoas só de forma espontânea ou existe ali, por exemplo, a família e vocês aceitam de forma compulsória? A família leva um familiar lá para internar. Como que funciona isso? Não, hoje a gente tem a modalidade apenas espontânea, né? Tá. Então, assim, aquela pessoa que ela entendeu, não, eu preciso, aquela pessoa que saiu da pré-contemplação, como a gente chama, né? Ela entendeu, não, eu preciso, eu quero, agora eu tô com dificuldade, eu não consigo. Então, isso aí a gente... essa modalidade que a gente trabalha. A compulsória, hoje a gente não trabalha com ela, a gente não tem... toda a estrutura é diferente, né? Entendi. E dentro desse programa de vocês têm também tratamento para obesidade, né? Lá. Ah, sim. Talvez hoje o programa mais procurado, né? Que é o programa do Slim. Hoje a gente está aí com mais de 50% da população brasileira acima do peso, né? Então, hoje acho que é o programa mais procurado nosso, né? Que é o Slim. E ele é focado ali... na perda de peso, né? Naturalmente que se a pessoa vai e fica uma semana, que é o que a maioria das pessoas ficam, né? Não vai perder todo o peso que precisa em uma semana, né? Não é assim que funciona, né? Nem pode. A ideia nem é saudável isso. A ideia é naquela primeira semana, né?
você aprender como se faz, né? Mas o paciente vai passar fome lá? Essa é a primeira pergunta de todo gordinho. Eu vou para lá, mas vou passar fome? Então, essa é a boa notícia. Não. A boa notícia é não. O que acontece? Antigamente, né, você tinha essas dietas mais restritivas para você. Isso. Quero perder peso. E aí o pessoal dizia, não, é só fechar a boca. Isso não é verdade, não é só fechar. Se fosse só fechar a boca, todo mundo conseguia na hora fácil, que quisesse, né? E a verdade é que hoje a gente já tem muitos estudos na medicina, na nutrição, né, mostrando que se você só restringe no longo prazo, o resultado não é bom, né? Porque quando você começa a comer menos, você tem o corpo reduz o metabolismo e no longo prazo você começa a ter efeito sanfona. Então existe uma série de cuidados que você precisa ter. Vou dar 2 exemplos aqui que são coisas bem simples. Talvez até o nosso ouvinte se identifique com isso, já tenha tentado, né? Mas, por exemplo, se você coloca fibra na alimentação, né, você tem o efeito da saciedade. Então, mais importante do que você reduzir a quantidade do que você come, é você melhorar a qualidade do que você come. Porque se eu, em vez de comer um hambúrguer, eu vou e como uma salada, a grande questão aqui eu vou ter muito mais fibra. Mas uma proteína também junto da salada, sim, né? Não, naturalmente eu falo salada lato sensu, né? No sentido mais amplo. Ali você vai ter muita fibra e essa fibra, ela vai ter menos caloria com mais espaço. Você se sente saciado com menos caloria. Então, eu dei o exemplo aqui da salada, mas eu poderia colocar, por exemplo, aqui um bolo de maçã. Sim, um suco bolo de com banana, chia, por exemplo. Um suco com chia, né? Então, assim, a gente tem alimentos que eles vão te dar a mesma saciedade com muito menos caloria. Então, a ideia é exatamente você ter uma alimentação que você não passe fome, né? Porque você muda a qualidade da comida, né? E essa sacada que é genial, porque você tem uma alimentação muito mais natural, que tem... para uma série, não só para obesidade, aí para saúde mental, claro, para ansiedade, para qualidade do sono. É para o resto da vida esse aprendizado. É para a vida inteira, né? Para prevenir câncer, para prevenir doença cardíaca. Então, você vai ter uma alimentação muito mais natural que vai tornar a gente mais inteligente. A gente já tem estudos que mostram que essa alimentação, seu cérebro funciona melhor. As conexões, né, cerebrais, exatamente. Né? As suas sinapses, as suas conexões vão funcionar muito melhor. Doutor, e as pessoas, assim, vocês têm uma estatística do total de pessoas que vão para lá e fazem, são disciplinadas, né? Porque não adianta ir para lá, aprender e voltar a fazer tudo errado. Das pessoas que seguem isso... qual o índice de sucesso? O que vocês têm, assim, ou de quem não segue que volta, taxa de retorno? O que vocês têm aí percebido? O que a gente observa... Isso é uma coisa que já tem sido muito estudado. O esquema de programa de imersão em estilo de vida, a gente tem poucos no Brasil, né? A maioria, talvez, da nossa rede, né? Mas isso a gente já tem uma vasta literatura científica a esse respeito. De maneira geral, os resultados são muito bons. A maioria das pessoas... até porque a pessoa que se dispõe a ficar uma semana no lugar, parar trabalho, parar uma semana que... Não sei, talvez ela use as férias, ela podia estar viajando, enfim. E ela separa aquela semana para ela cuidar dela. A tendência no longo prazo é que esse resultado seja permanente, né? Você tem, naturalmente, algumas pessoas que têm mais dificuldade, que não vão conseguir, mas as pesquisas mostram que no longo prazo essas pessoas... elas perdem peso, o resultado é muito bom, né? Em geral, depois de 6 meses, as pessoas têm uma tendência, têm uma dificuldade, às vezes, de manter ali, mas é uma coisa que... Precisa de um estímulo, né? Precisa de um estímulo, uma coisa que com a manutenção, né? De repente voltando no médico, né? A gente tem gente que, não, eu tenho que vir aqui a cada 6 meses. Tudo bem, vai ser bem-vindo. Né? Mas muitas vezes apenas a passar no médico, passar no nutricionista, você já consegue fazer essa manutenção. E a gente tem estudos científicos mostrando isso. O resultado costuma ser muito bom. Principalmente para diabetes, hipertensão, doenças ligadas à obesidade, né? No longo prazo, né? E até doenças mais graves, né? Lógico, aí depende da doença cardíaca. A gente tem casos de reversão completa de doença coronariana na nossa rede, né? Então, assim, que é uma coisa de uma pessoa que estava ali com a doença coronariana gravíssima, né? E, lógico, não foi com uma folha de alface que essa pessoa melhorou, claro. Né? Foi doutor, uma mudança e qual é a capacidade lá do centro completa, né? de abrigar pessoas ao mesmo tempo?
Qual é essa capacidade? Hoje a gente tem uma capacidade total de aproximadamente 18, 20 pacientes por semana, né? Certo. Mas a gente sempre trabalha, a gente até prefere trabalhar com um número inferior, com grupos menores, para a gente conseguir dar uma atenção mais individualizada. E aí a pessoa tem um quarto, é uma suíte individualizada. É uma suíte, o nosso padrão, né? é hotelaria de... acho que vai ficar meio redundante a frase, né? Mas é estrutura de hotel, não é estrutura de hospital. Então a pessoa entra, ela não sente que ela está internada. Mas né? os hospitais, eles precisam ter esse serviço de hotelaria também. Sim, exatamente. Né? Hoje é uma tendência também. É uma tendência isso mundial, né? Porque exatamente. você está ali, você precisa ter esse conforto. Você tem uma luz mais confortável, uma luz amarela, uma cama diferente, né? Um enxoval mais preparado. Isso, uma coisa que... O lanche que chega no horário, você né? se sente mais em casa, claro, né? Com certeza. A ideia do programa de imersão em estilo de vida, né? A ideia do CVS é a ideia de ser um spa médico. Certo. Né? Então você é médico, porque tem enfermagem. E ele é localizado aqui em Campo Grande, lá na estrutura do Hospital Adventista do Pênfigo, na saída para de Cidrolândia, exatamente, que a gente chama de matriz. Com exceção desses dias que temos esse tempo seco e com fumaça, o bacana lá de vocês é que vocês têm um espaço na natureza ali também, né? Sim. Isso também faz parte do... E aí é uma peculiaridade talvez mais nossa, né? Mais da nossa rede, né? De a gente entender que o programa de imersão em estilo de vida, ele deve ser feito em meio à natureza, né? Então a gente pegou exatamente aquele espaço ali, que é um espaço que tem muito verde, que tem muita natureza. Muito pássaro ali, é bacana, eu sou suspeito porque eu gosto de Campo Grande por isso, né? A gente anda ali dentro da estrutura do CVS e as araras estão voando em cima da nossa cabeça. Um negócio espetacular, né? O senhor é do Rio Grande do Norte, Eu sou do Rio Grande do Norte, exatamente. Olha só, ele deixou a praia há quase 15 anos para morar aqui em Campo Grande. Ou seja, gosta muito da nossa natureza aqui, gosto, né? Sim, gosto da... Eu terminei a minha formação na cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Morei 5 anos em São Paulo, trabalhei no Hospital Adventista de São Paulo. Certo. Né? E aí eu vim pra cá. E uma das coisas boas, assim, falando de natureza, né? Uma das coisas que me conquistou aqui também foi exatamente ter essa possibilidade de trabalhar em meio à natureza. Hoje você tem muitos estudos científicos mostrando natureza é terapêutico. É porque é reenergizante, né? É revigorante. Quando você... A gente fala muito para as crianças, é preciso pôr o pé no chão, tirar o tênisinho, colocar o pé na areia, pé no chão. Por quê? Porque é energia da terra. A gente precisa disso também, né? Eu gosto de dizer que a natureza, ela é o médico de Deus. E nessa época de tempo muito seco, a gente às vezes tem aquela estática que leva a choque, assim, né? E qual é a recomendação? É tirar o calçado, andar um pouco descalço na grama, por exemplo. Exatamente. Porque você faz esse contato, né? O fio terra. É o grounding, né? O pessoal chama de grounding agora, né? Então, a gente sabe dos benefícios que temos aí, né? Exatamente. Num ambiente como aquele, isso principalmente para a saúde mental, mas não exclusivamente para a saúde mental, né? Assim, hoje a gente já vê isso para depressão, a gente já vê isso para controle glicêmico, déficit de atenção, né? Então, quando você está em contato com a natureza, mesmo que você esteja desconcentrado, que é uma coisa que do ponto de vista neurológico nem tem muito sentido, né? Se você está desconcentrado, teoricamente isso deveria ser prejudicial, mas quando você está na natureza, mesmo que você esteja desconcentrado, o efeito da sua saúde mental, o efeito para déficit de atenção, para uma série de problemas, é um efeito extremamente construtivo. A pessoa se recupera de fato, efetivamente. E é por isso que eu gosto tanto de a gente fazer o nosso programa dentro da natureza. O poder da natureza é incrível. Porque às vezes realmente a pessoa nem veio buscando saúde mental, às vezes ela veio para perder peso. Por isso a importância, mas ela percebe quando ela chega lá. Por isso a importância das pessoas darem uma pausa no dia a dia, fazer uma caminhada, ir para um parque. Campo Grande é tão servido disso, né? Muito bem servido. Então, é muito importante isso para ajudar, né, em tudo, né? No organismo e principalmente aqui, na saúde mental. Exatamente. Bom, eu bati um papo aqui com o Dr. Januário de Farias, que é o médico responsável pelo Centro de Vida Saudável. E se você se interessou, o telefone para informações é o 99928 16
38. Esse telefone depois a gente vai deixar lá no nosso portal também, para quem quiser pegar informações aí sobre esses dias relaxantes aí e de mudança de hábitos, né? Doutor, muito obrigada, viu? Pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Eu que agradeço a todos vocês. Deixar uma mensagem aí para o nosso ouvinte que a gente está lá à disposição, né? Se você consegue retirar aí esse tempinho, esses dias. Inclusive, não consigo ficar uma semana, mas eu consigo ficar um dia. A gente tem programas de spa day, né? De um dia. Então, ou de pode final conversar de com semana. a gente. Geralmente durante a semana. Durante a semana. Final de semana só quando a pessoa dobra de uma semana para outra. Mas às vezes, eu não consigo ficar a semana toda, mas consigo um dia. Já é um começo, já vai lá, já começa a aprender alguma coisa. A ideia, não só do CVS, quanto dos hospitais, né, do Hospital Adventista, é a gente recomeçar e viver de uma forma melhor. Então, a gente está à disposição no que a gente puder ajudar. Bacana. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço para vocês.